Muito boa tarde a todos, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no Instagram do portal O Poder. Hoje o tema da conversa é sobre empreendedorismo e com isso eu irei convidar para participar dessa conversa o coordenador e professor Flávio Guimarães. Ele é coordenador dos cursos de Logística, RH e Qualidade da Faculdade Estácio. O professor vai entrar aqui na nossa live e aí nós poderemos iniciar esta conversa. Vamos falar sobre empreendedorismo para aquelas pessoas que não sabem o que é o empreendedorismo, os desafios que os empreendedores têm ao criar um novo negócio, a participação do Estado em linhas de crédito e também vamos traçar a pandemia e o empreendedorismo. Então, em instantes, o nosso convidado irá entrar nessa live e aí nós iremos iniciar a entrevista. Antes de começar, eu queria fazer algumas observações. A primeira é que no card que nós divulgamos aqui no Instagram, o nome do nosso convidado está errado. No card está Flávio Júnior Guimarães e, na verdade, o nome correto do nosso convidado é Flávio José Ribeiro Guimarães. Então, só para deixar claro essa correção. A outra observação é que essa live vai ficar salva. Para você que não conseguiu assistir essa live simultânea, a live vai ficar salva para você assistir depois. E se você quiser postar nos stories, você pode postar e marcar o portal O Poder. Então, eu irei convidar agora o nosso convidado, saudar aqui a Fabiane Moraes, Nenego Rocha, jornalista Val, Irani 8413, as pessoas que estão na nossa live. Então, eu vou aqui convidar o nosso convidado e aí nós podemos iniciar esta entrevista. Só chamar ele aqui. Pronto, vamos ver se o nosso convidado tá. Lembrando, eu esqueci de falar, se você quiser mandar a sua pergunta sobre o tema, você pode mandar, que no final da entrevista nós iremos abrir um espaço para o nosso convidado responder. O nosso convidado já está na live e vamos aqui o chamar para a gente poder iniciar essa conversa que é de interesse geral. O empreendedorismo, o termo empreendedorismo é bem recente, mas a sua prática já está sendo feita há muito, muito tempo. Muitas pessoas querem empreender, mas não sabem como, tem medo, receio, e com isso nosso convidado vai poder falar sobre isso e também tirar todas as dúvidas que vocês têm. Só esperar aqui para ele aceitar. Ele já está na live, só que ainda não aceitou o convite. Vamos esperar aí. E aí nós podemos iniciar a nossa entrevista, tá bom? Vamos aguardar o nosso convidado entrar. E aí, quando ele entrar... Opa! Agora foi, hein? Foi. E aí, seu Ajeitar Flávio? aqui também. Tudo Tá, tranquilo? pode ajeitar. Tranquilo aí, como é que o senhor tá? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá, então agora que o nosso convidado entrou, eu posso anunciar oficialmente que a nossa entrevista já começou. Flávio, antes de começar a falar sobre esse tema, que é muito importante, eu queria que o senhor pudesse se apresentar, falar um pouco sobre você, as suas especializações, e também dar um mini resumo do que a gente vai falar hoje. Ah, legal. Bom, primeiro, aproveitar para vocês que já estão aí na live, aproveitem e convidem os colegas de vocês aí para estar ouvindo isso. Cleonícia. Quanto tempo, hein, Cleonícia? Cleonícia não estava no Brasil, não. Tu ainda está no Brasil, Cleo? Júlio, enfim. Vocês aí vão divulgando para o pessoal, né? Para poder o pessoal entrar, a gente vai conversar aqui sobre empreendedorismo nessa era de Covid. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Flávio Guimarães. Atualmente, eu coordeno os cursos tecnológicos da Faculdade Estácio do Amazonas. Olá, Júlio, como vai?
E também nós temos lá um laboratório de práticas em gestão que a gente consegue trabalhar também essa parte de empreendedorismo muito forte. Nós temos também uma empresa de consultoria, inclusive nós migramos relativamente para dentro da área de tecnologia, não necessariamente trabalhando a tecnologia, mas usando as plataformas para poder estar diversificando agora nesse momento aí que a gente precisa estar revendo um monte de situação, né? Eu, quando me apresento, sempre também digo que, além de tudo, eu sou professor universitário, a gente faz aí uma articulação na Amazon Play TV Digital, também no Jornal do Comércio, agora essa nova parceria com o portal, enfim. E, acima de tudo, eu também sou pai, filho, né, e muito mais durante o dia, que a gente precisa saber também dividir, né, esses nossos momentos que muitas vezes é tão difícil, né, de a gente saber dividir, principalmente nós empreendedores, nem sempre parece que dá tempo, enfim, né, compromete família, compromete um monte de coisa, e o planejamento detalhado disso fica melhor para a gente poder minimizar esse processo, né, que é tão difícil e tão complicado, né? Então, sejam muito bem-vindos vocês e vamos lá. Vamos nessa, né? Primeiro, eu acho que para a gente abrir, eu acho interessante a gente falar de como está o status do Brasil hoje em relação ao termo empreendedorismo. Antes do senhor entrar, eu falei aqui que o termo empreendedorismo, pode até dizer que ele é recente, só que a sua prática das pessoas criarem seus próprios negócios já está aí há bastante tempo. Eu peguei aqui alguns dados e eu vi que o Brasil, numa pesquisa de 55 países, está bem colocado quando a gente se fala de empreendedorismo. Eu citei aqui três dados para a gente só puxar a pergunta. Em 2019, o Brasil, de 55 países, ficou em quarto como o país onde tem mais empreendedores inicialmente, que são aqueles empreendedores que têm ali um negócio num período de 3 anos. Se a gente passar mais tempo, de umas pessoas que estão mais estáveis, passando de 3 anos, o Brasil é o segundo país nessa lista. Então, o Brasil hoje, como é que o senhor enxerga essa cultura do empreendedorismo no Brasil hoje? E se eu quiser se aprofundar também aqui para o Amazonas, o senhor pode falar. O que você acha desse cenário aqui no Brasil? Não, assim, na verdade, gente, o empreendedorismo, e a gente vem há muito tempo trabalhando é uma nomenclatura interessante que precisa ser trabalhada de uma forma um pouco mais racional, digamos assim, um pouco mais planejado. A grande verdade é que a gente tem realmente muitos empreendedores, mas as pesquisas até mostram também, né, que entre 1 e 5 anos acontece muita coisa com esse cara e parte deles desistem quase sempre. Por quê? Porque perderam quase todo o dinheiro, investiram ali, a coisa foi acabando o dinheiro, ele se perguntava onde está, para onde foi, enfim. Né? Então, assim, a gente tem muito essa característica empreendedora mesmo, até por ser cultural, né? Nós somos um país que a gente consegue se erguer das cinzas assim de uma forma extraordinária. A gente consegue muito resolver problema. Eu tenho tocado muito nesse ponto para a gente poder ter um cuidado com isso. Só resolver problema não adianta. O que a gente tem que fazer é se antecipar. Né? E se antecipar é complicado, principalmente para uma cultura que não é a nossa. Nós somos conhecidos no mundo inteiro por ser aquele pessoal que sempre consegue dar um jeito. Tá com problema, a gente resolve rápido e tudo, mas a gente não consegue evitar. Isso. E a gente não consegue evitar. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer um planejamento tentando evitar muita coisa ruim que pode acontecer, eu vou conseguir fazer um empreendedorismo melhor. Né? Então, assim, há também muitas desistências. Né? Você começa ali, aí não foi muito bem planejado. Então, existem passos iniciais, gente, que é fundamental e que em momentos de crise ainda mais, né? Porque agora, eu diria para vocês que há uns 5 anos, 8 anos atrás, a gente até podia sair da empresa, pegar a rescisão todinha e arriscar no negócio, e ver, e virar um empreendedor, virar o mundo de cabeça para baixo, passar 16, 18, 20 horas por dia, né? Tentando trabalhar, muitas vezes sem dormir mesmo, emendar e tudo. Porém, a gente tem que planejar esse negócio. Né? Hoje já é diferente. Ó,
naquela época, 8, 10 anos atrás, talvez a gente recuperasse esse dinheiro num espaço de tempo curto, se a gente perdesse ele. Né? Você pega uma rescisão de 5, 6, 8, 10 anos de trabalho, investe de forma equivocada, você perde tudo, você volta para o mercado e talvez conseguisse isso recuperar numa faixa interessante. Hoje já não está assim. Né? Então, até isso a gente tem que pensar na hora que estiver planejando o empreendedorismo. E aí a gente vê que no Brasil inteiro, nós somos empreendedores, a gente tem essa veia empreendedora, porque também dentro do local onde a gente trabalha, há uma tendência de a gente querer não ser mais mandado. Né? Então a gente diz assim, pô, então vou deixar de ser mandado, vou abrir meu próprio negócio. Mas não é bem assim. Né? Para evitar que a gente não esteja lá no finalzinho, e a gente esteja sempre no início, lá primeiro, segundo lugar, realmente, tanto no Brasil como no mundo inteiro, a gente precisa planejar um pouco mais. Né? Porque quando a gente planeja um pouco mais, gente, a gente consegue visualizar algumas coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, uma base fundamental, mesmo que a gente não goste disso, mas a base fundamental é que a gente precisa fazer um plano de negócio. Precisa, não tem jeito. Quando a gente não faz um plano de negócio, e se a gente for ver, a maioria de nós brasileiros, a gente quase sempre monta um pequeno negócio sem plano de negócio nenhum. Qual é a margem que a gente corre de risco? Quase 100%. Para vocês terem uma ideia, quando a gente elabora um plano de negócio, a gente tem ainda uma margem em média de 82% de sucesso. Um plano bem feito, um plano que está dizendo para ti que aquilo é viável. Então esse risco é muito longo, muito grande. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente me planejar um pouco mais, fazer um plano de negócio. Ah, professor, como é esse negócio? De repente isso é caro, eu não sei quem faz, como é que eu faço isso? Olha, você que está iniciando, você que está querendo fazer esse tipo de negócio, uma das áreas bem interessantes, primeiro seria o Sebrae, que ele já é padrão disso, né? Mas as faculdades também, elas têm uma área bem interessante que podem trabalhar isso. Por exemplo, na Estácio, onde eu trabalho, nós temos o Laboratório de Práticas em Gestão. Nós temos alunos que se disponibilizam durante o semestre para trabalhar num laboratório chamado Projet, que ele pode estar elaborando um plano de negócio. Claro que é um aluno, né? E o aluno está aprendendo ali. Então, quem pega uma situação dessa vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder fazer esse plano. Vai demorar um pouquinho, porque ele está aprendendo ali, ele está aqui, está ali, né? Então, ele pode fazer isso sim, mas ele tem que ter também a calma de dizer assim, pô, eu preciso pegar isso e ter um resultado interessante. Na faculdade, por exemplo, o aluno desenvolve isso, no final passa pela mão de um professor ou vários professores, se for necessário, para depois esse plano sair, por exemplo, e ir para a mão do empresário. Então, assim, eu preciso e eu tenho como fazer isso. Às vezes, o que falta, de fato, aí é o caminho, né? Para onde eu vou, né? Muitas vezes você tem até uns trocadinhos ali. Há um tempo atrás eu estava reunido com o pessoal e eu perguntei dos alunos assim, pessoal, quem de vocês já chegou com um desses rapazes que vende churrasquinho aí pela rua, que agora não tem mais tanto, agora está voltando alguns, né? Devido à pandemia. Mas agora vai lá e verifica se esse pessoal, esse cara, ele está fazendo o mínimo necessário para esse negócio dele realmente ser rentável. Qual é o mínimo necessário? Quantas gramas de carne tem naquele espeto? Ele não pode cortar do jeito que ele quer ali, porque é uma questão de tempo. Ele tem que medir isso, ele tem que pesar, né, ali. Por quê? Porque se ele sabe a quantidade certa de 1 quilo de carne, quantos espetos dá, ele tem que ter essa média para poder, primeiro, satisfazer o cliente dele que está pegando lá e está dizendo assim, opa, é tudo o mesmo peso, não adianta eu estar procurando o maior não, porque não tem maior, é tudo do mesmo tamanho. Né? Então são coisas básicas que precisa, mas que a gente tem que ter um cuidado sim, porque senão a gente fica entre os últimos de empreendedorismo. O empreendedorismo é interessante quando a gente entra, continua e permanece. E aí perpetua, gente, isso para as nossas gerações. Né? Por exemplo, hoje a empresa que a gente tem, já quem toca é meu filho. E o meu filho já me deu uma netinha que está com 3, vai fazer 4 anos, e agora vai me dar um netinho. Então, assim, daqui a pouquinho, são eles que têm que tocar esse negócio. E a gente não pode simplesmente fechar, quebrar, sair, deixar e dizer, agora o problema é de vocês, comece aí de novo. Então, o ideal do empreendedorismo é a continuidade. Não é fácil, gente, é difícil. Mas a gente vai batendo um papo aqui e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E aí, já pegar esse gancho, eu queria já falar, né, sobre a questão
do mercado. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que querem começar a vender, por exemplo, querem começar a vender bolo. Mas a pessoa que quer começar a vender bolo, ela tem que ter ciência que já tem várias pessoas vendendo bolo. E aí, a questão da venda, do marketing, e principalmente do que o senhor falou, do planejamento, pesa muito. E nem tantas pessoas fazem esse planejamento. O senhor falou dessa estimativa, essa porcentagem de 82% de sucesso, se a pessoa fizer um bom planejamento. Mas, assim, pelo que eu vejo, nem todos os empreendedores que querem entrar nesse mundo fazem um bom planejamento. E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por onde começar diante de tantas exigências do mercado atual para empreender? Olha, o começo é a gente ter a consciência de que, eu falo isso e às vezes até o pessoal ri, mas é assim, a primeira coisa é a gente ter consciência que dinheiro não leva desaforo para casa. Né? O fato de eu querer não quer dizer que vai dar certo. Então, tem uma diferença muito grande entre, poxa, eu estou com dinheiro aqui, eu quero e eu acho que. Né? Então, a primeira coisa essa coisa da fé, gente, em Deus. Eu, por exemplo, sou evangélico, eu tenho muita fé em Deus, mas eu tenho uma coisa consciente comigo. Eu faço até onde eu consigo e o impossível fica na mão dele, mas eu não deixo na mão dele só. Eu falo com Deus para ele transformar o que é impossível em possível para mim poder fazer o possível. Então eu não posso deixar na mão dele e dizer assim, ele sabe o que ele faz. Né? Ele sabe sim. Posso cair do céu, né? Tudo de graça. Assim. E ele é perfeito. Então, se ele é perfeito, ele não vai me dar uma coisa sem eu não dar o valor devido para ela. Então, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte eu tenho que ter consciência que se eu tiver o dinheiro, eu não posso jogar ele fora. Eu tenho que fazer algo consistente, que eu tenha continuidade, que eu consiga fazer a coisa certa. Se o dinheiro não for meu, que eu ainda tenho que buscar fora, né? Ou num banco, ou num sócio, ou um parceiro, enfim. Eu ainda tenho que ter mais cuidado ainda. Porque, por exemplo, com o meu dinheiro eu posso me dar o luxo de fazer o que eu quiser e depois eu estar sem ele e dizer assim, agora eu vou catar coquinho, não é só eu. Mas quando é do outro, a gente vai ter que justificar para o outro também. Né? Então, assim, não é respeitar dinheiro. Não estou falando isso não, até porque se respeitar dinheiro também, fica complicado, talvez você não respeite pessoas. E o respeito é melhor às pessoas, o dinheiro não. Então, mas o passo inicial, gente, é planejar. Então, o primeiro passo será que isso é bom mesmo? Se eu não souber, eu preciso pesquisar. E hoje está até mais fácil pesquisar. Né? Você entra numa rede social, você faz um formulário do Google aí, dispara para os amigos, pergunta alguma coisa, quem quiser participar dessa pesquisa e tal, e faz isso, sem precisar ir na rua até pesquisar. Né? E tu tem aí uma dimensão, dependendo da estatística, da probabilidade. Então, o primeiro passo não tenta, principalmente hoje, gente, na crise que a gente vive, na dificuldade de qualquer dinheiro que a gente perde hoje para recuperar, é bem mais difícil a recuperação. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito detalhista, e se eu não sei, eu preciso procurar quem sabe. Eu não posso achar que sei e arriscar. Então, o primeiro passo é a gente ter uma consciência tranquila de que eu preciso, às vezes, descer 2 degraus da humildade para poder subir 20 degraus do sucesso. Eu preciso, às vezes, dizer que eu não sei. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos também. Eu estou há mais de 30 anos no mercado, trabalhando, correndo, mais de 20 anos. Esse ano agora eu faço 20 anos que ministro aula em cursos superiores de graduação e pós-graduação, mas hoje pela manhã mesmo eu estava ministrando uma aula dizendo para o pessoal que está entrando agora, pessoal novato que entrou agora na Estácio, eu dizendo para eles assim, mas não me olhem como alguém que sabe tudo, porque eu não sei tudo e nem é minha pretensão saber tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma que numa sala de aula vai ter gente que sabe mais do que eu alguns assuntos. Eu não posso ser o professor que eu não sei nada e todo mundo sabe mais do que eu. Mas eu não preciso ser o professor que quero saber tudo. Então, assim, o começo é a humildade de você ter a certeza que mesmo você tendo dinheiro, você talvez não domine o mercado. Então, procura quem sabe, encoste quem sabe, vai lá pedir ajuda de quem sabe. Se precisar pagar, calcula direitinho se dá para pagar, se vale a pena. Por exemplo, um plano de negócio hoje, em média, depende aí de quem vai cobrar, ele cobra em torno de 3 a 6% do valor do investimento. Né? Então, assim, muitas vezes o cara diz assim, pô, mas eu vou gastar esse dinheiro aí se o cara disser no final que não dá certo esse negócio, não é viável. Aí eu digo para ele assim, pô, se tu pagou 4%, ele fez um grande favor para você, ele economizou 96% do que tu tem e tu não perdeu os teus 96%.
né? Os teus 4, tu investiu. É um investimento que naquela hora o retorno foi de ter ficado com os 96. Porque se tu entrasse e fosse fazer, tu ia perder os 100. Quer dizer, então, o início é conscientização, gente. A gente precisa, né, descer esses 2, 3 degraus aí de humildade para depois correr nos degraus de sucesso aí. Sucesso, né? Professor, essa questão também de procurar pessoas que possam te auxiliar é um dos fatores fundamentais para quem quer começar a empreender, né? Além de se especializar, estudar, entender o mercado. E aí, já fazendo um gancho, fazendo um link dessa pergunta que o senhor já respondeu, eu queria saber assim, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, nós não temos perspectiva de quando esse período vai acabar. Muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas faliram. E, querendo ou não, o empreendedorismo em 2020, como falei, citei a pesquisa, ficou em alta por conta da pandemia. Muitas pessoas elas tiveram que se reinventar. E aí eu estava fazendo uma breve pesquisa e eu achei uma frase bem interessante. O empreendedorismo, às vezes, ela é feita por causa da necessidade que as pessoas têm, né, para sobreviver, e também, às vezes, é feita por oportunidade. Às vezes, a pessoa já trabalha e ela quer ganhar uma renda extra. E eu queria saber do senhor, qual seria o principal diferencial para quem empreende, já tá um tempo já no mercado, e quer expandir o negócio, mesmo com esse período de pandemia? Pois é, a expansão ela tem que ser muito bem pensada, né? Por exemplo, hoje, qualquer investimento, ele deve ter um tempo maior de retorno aí, né? Então, um investimento que a gente fazia algum tempo atrás, com retorno garantido de 1 ano, 2 anos, 3 talvez, né? Hoje talvez seja 5. Então, a primeira coisa que o cara que vai investir um pouco mais naquilo que tem, ou até mudar, né? Ele já tem um investimento e ele vai montar um outro negócio porque viu uma outra oportunidade. Vamos chutar aqui, de repente ele tinha uma lanchonete, agora ele viu que de repente vender roupa pela internet dá dinheiro também, e ele conseguiu dizer, pô, vou já investir também nisso aí que eu vou dividir, né, esses ovos, como o pessoal fala, em cestas diferentes. Deu ruim para cá, aqui tá bom e tal, eu compenso. Só que ele precisa conhecer muito esse mercado também, né? O desespero do momento faz com que a gente erre muito, né? Então, a calma é o principal fator. Dentro do planejamento estratégico, gente, os maiores caras que falam de planejamento estratégico, como Mike Porter, todos esses caras que são bambambando do planejamento, eles quase sempre começam com a mesma palavreada. Ele diz assim, ó, para e pensa, para depois tu planejar e fazer, né? Então, o parar e pensar não é para o cara não fazer. Então, se você quer aumentar aí o investimento na tua empresa, ela melhorou, aí tu quer fazer esse investimento, precisa só repensar para ver se o teu mercado já não está saturado em termos de quantidade, porque aí tu tem um market share que é uma média, né? Olha, para a gente ter uma ideia, atual, no período de pandemia, logo no início da pandemia, no início sim, os 2, 3 primeiros meses da pandemia, foi um caos total para todo mundo, né? E aí começou a gente perceber qual era a área que poderia ter uma elevação aí em termos de procura. Então teve 2 áreas fundamentais, assim, que aumentaram muito, e os caras que tiveram um pouco de visão, investiram e começam e continuam ganhando um pouco mais de dinheiro. Um foi, claro, o investimento em motos, táxis, né? Motoboy e tudo. Então, tem gente... né? Os deliveries aumentaram demais. Então, aqueles que souberam rapidamente se articular ali e arrumar gente para estar entregando para eles, né, conseguiram começar a ganhar muito dinheiro e, consequentemente, o cara que guia a moto, o cara que já tem mais de uma moto, já virou empreendedor, já tem 5, 6 gente trabalhando para ele, ele viu nesse mercado uma coisa interessante, ele foi lá e, de repente, investiu e até aumentou esse investimento. Se ele já fazia entrega e tudo, tinha só uma moto, agora tem 2, 3 e tudo. O segundo, naquela época, por incrível que pareça, foi a área de construção civil, mas a área de construção civil que justificava, que eram as pequenas reformas, né? Então, o cara que percebeu isso, além do pedreiro que percebeu isso também, né, as empresas que vendem esses materiais em quantidades pequenas ali, tudo, que são as lojas de materiais de construção, elas perceberam que poderiam investir dinheiro ali em contratação de pessoal. Porque, como deixaram aberto ainda naquele período, eles começaram a vender muita coisa, por quê? Olha, uma hora dessa, eu estou na minha casa,
né? Então, como eu fiquei na minha casa, eu comecei a perceber e dizer assim, puxa, ali tá, a tinta não tá legal, vou comprar tinta. Puxa, aqui, vou já fazer essa calçadinha melhor aqui, porque agora eu tô vendo toda hora. Antes, como é que eu tava? Saía, corria, voltava, ia, voltava, ia, voltava e virava meio que paisagem, né? Então, quem percebeu isso antes, conseguiu fazer um investimento interessante. Essas oportunidades que a gente precisa estar vendo. Muitas vezes a gente não consegue ver. Então, se você não tem a certeza do investimento hoje, gente, é melhor você não investir. Recua, vai fazer pesquisa de mercado, pede para alguém fazer. Volto a dizer para vocês, por exemplo, a Estácio, ela também faz pesquisa de mercado, mas alunos fazendo para poderem aprender. Então, assim, dá para fazer muita coisa, porém, quer investir? Tem que pesquisar, tem que verificar. Gente, infelizmente hoje, eu digo infelizmente para aqueles que sempre disseram assim, nada, eu fiz, sempre deu certo. Hoje, o risco é muito grande. Então, assim, para mudar também, basta uma canetada. Hoje é sexta, hoje é quinta, né? É quinta. Amanhã é sexta, é. Mas provavelmente hoje deve vir uma canetada do governador, ou pelo menos alguma coisa desenhada para as semanas que vêm, que sempre na sexta-feira, mas amanhã é feriado, sempre na sexta-feira a gente está na expectativa de assim, o que será que ele vai melhorar? Ele vai aumentar as horas? Ele vai diminuir? Só interromper o senhor. Ontem ele fez uma coletiva e a grande novidade, a grande mudança foi o retorno, né, a abertura dos bares até um certo horário. Se eu não me engano, é até as 22 horas. Então, hoje, se a gente vê, o mercado e a pandemia, querendo ou não, estão juntas. De acordo com aquele local, de acordo com aquela situação daquele local, a gente pode tratar nessa questão da abertura e fechadura do comércio. Aí você pode continuar aí. E a gente fala aí, quando você traz essa informação, é legal a gente imaginar o seguinte, vocês que estão ouvindo aí, que querem ser empreendedores e tudo, imaginem o seguinte, gente, hoje é nas cidades. O que está acontecendo aqui, daqui a pouco, ali em Presidente Figueiredo, ali em Manacapuru, pode mudar radicalmente. Por quê? Porque pode vir uma proibição lá, da noite para o dia. Por quê? Porque o Covid ainda não é um domínio público, né? Ainda há muita dúvida, muita interrogação. Há pouco tempo atrás, a gente aparecia na TV, vermelhão, só a gente, Boa Vista, ali, Acre, às vezes, o resto do Brasil, tudo numa boa. Daqui a pouco inverteu o negócio, a gente apareceu tudo bonitinho, verdinho e tal, Boa Vista também saiu do exagero, aí um Rio de Janeiro aparecia legal também, já está mal de novo, aí a gente vê agora o Brasil todo quase vermelho, quer dizer, então mudou radicalmente as cidades mudaram radicalmente. Hoje mesmo, eu vi uma reportagem onde, em média, no Brasil, deve fechar em torno de, pelo menos, 14 mil locais que são restaurantes no Brasil inteiro. Então, assim, 14 mil, se a gente tivesse um funcionário em cada lugar desse, são 14 mil pessoas sem emprego, né? Esse cara, ele deixa de consumir. Então, eu preciso ser muito cauteloso hoje no investimento, né? Não que eu não vá fazer, eu preciso ver oportunidade. O risco vai existir sempre. É o que a gente falou ainda agora, gente. Se você faz um plano de negócio perfeito do ponto de vista da prática, você ainda tem 18% de risco. Imagina. Quer dizer, então, assim, o risco sempre vai acontecer, mas esse 18% é aquela vozinha que te diz assim, vai. É o teu braço que vai levar os 18%, meu. É a tua diferença de atendimento, é o teu diferencial que tu vai disponibilizar para o mercado. Mas investir sempre é bom, tá? Agora, o que pode acontecer eu vou inverter o papel, tá? Você que não tem grana, sabe alguém que tem, e esse alguém que tem não está fazendo a pesquisa devida, faça você que não tem grana. Descubra o que é oportunidade, bota isso num papel. Não sei fazer projeto, não precisa. Bota lá o objetivo, bota lá qual é o pensamento, bota uma sequência lógica, pelo menos escrita ali, e chega lá com o cara e tenta negociar com ele. Diz, olha, eu tenho um bom negócio e tu tem dinheiro. O que você acha? Quer sentar comigo para conversar? Quer dizer, porque às vezes eu não tenho a grana, eu tenho a ideia, eu tenho tudo isso. Então, tenta agora convencer o cara ou vende tua ideia pro cara, né? Então, assim, o investimento é bem-vindo, mas com cautela hoje. Professor, aproveitar aqui o espaço, né, a Fabiane Moraes mandou uma pergunta aqui na live, ela perguntou o seguinte, para mercados saturados como bolos, comidas fit, roupas,
Qual deve ser o diferencial para se destacar? É a pergunta da Fabiane. Na verdade, eu vejo duas situações aí, Fabiane, que é bem interessante. Uma, ele só satura porque o atendimento não está legal. Existe espaço sempre, gente. Tem vezes que o cara olha e diz assim, rapaz, como é que esse cara está sobrevivendo? Ele está fazendo diferença. Então, a gente precisa criar valor que a gente chama de valor agregado. O que é o valor agregado? Olha, uma coisa que poucas empresas dão valor, e há muito tempo eu falo isso para elas, e hoje, mais do que nunca, as que estão sobrevivendo dessa forma, que é o pós-venda. Não adianta tu querer vender e querer que o cara coma, por exemplo, 10 potes de doce se ele não consegue comer 10 potes de doce. Né? Você tem que ter uma dimensão de dizer assim, o ser humano consegue comer quantos potes de doce desse por semana? Ah, em média tanto. Então eu vou definir aqui uma área de atuação minha aqui perto de casa. Legal. Então eu vou conversar primeiro com os caras antes de eu fazer o bolo, né? Se eu já fiz o bolo, se eu já tenho o bolo e o bolo está ali, acabando ali, eu estou jogando fora, eu estou tendo prejuízo, eu preciso descobrir o que está acontecendo que o pessoal não está vindo. Essa saturação, se a gente for ver, a gente tem em todo lugar. Quantas faculdades nós temos aqui em Manaus? Quantas lojas de imóveis nós temos aqui em Manaus? E aí, é claro, a gente não vai fazer propaganda delas aqui, mas, por exemplo, a gente tem algumas aqui que são referências de entrega. Ela te cobra um pouco mais caro, mas você diz o quê? Pô, eu vou pagar, porque eu tenho certeza que se ele me disser que me entrega hoje, ele vai entregar hoje. Aí, compra aquela lá, aquela é mais barata, mas ele me diz, eu vou entregar amanhã, daqui a um mês eu estou brigando com o cara. Então, assim, o que faz essa saturação também, não eu diria até que a saturação hoje é mais pela falta de dinheiro, né, do que pelo atendimento. Mas o atendimento é um diferencial muito grande. Eu preciso entender esse processo e trabalhar muito, gente, uma coisa que poucos trabalham, o pós-venda. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, antes de entrar aqui com vocês, e dizendo assim, precisamos trabalhar mais o pós-venda do que a gente já trabalha. Se vocês entrarem hoje lá no LinkedIn, a gente trabalha muito com o LinkedIn, e aí é ele que atua direto, então vocês vão ver lá, Flávio Guimarães também é meu filho, vocês vão ver lá que a gente trabalha com reelaboração curricular, com entrevistas de emprego e tudo, e a gente trabalha para o Brasil inteiro, em plataforma online. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza a reelaboração curricular para o cara e orienta como é que ele manda o currículo e tudo, como é que ele faz na entrevista. Ele vai lá e se recoloca. Qual é a troca que a gente tem? A gente diz assim, olha, nós temos aí um laço grande em termos de mercado, então quando tu te recolocar, porque a gente perde o contato dele quando se recoloca, né? Mas o que é a nossa pós-venda? A gente diz para eles assim, olha, quando tu te recolocar, não esquece de entrar em contato com a gente, mandar uma foto do dia de trabalho teu lá da empresa, de preferência uniformizado, tá? Por quê? Porque eu vou divulgar numa rede que a gente tem aí um laço grande e que tu vai ficar conhecido no Brasil inteiro. Então, o que eles fazem? Toda vez que eles são recolocados profissionalmente, eles mandam a foto pra gente. A gente iniciou um carimbinho assim de recolocado. O que acontece no mercado, gente? Satura. Por que satura? Porque quando é legal, todo mundo copia, cola. Né? Aí a gente começou a colocar... Isso. Aí a gente começou a carimbar recolocado, recolocado, recolocado e colocar na rede social. Então, quando vocês veem lá, recolocado e tudo, vocês vão ver que é meu filho que está postando sempre no LinkedIn. Né? Então, assim, o que a gente fez? A gente começou a perceber que os parceiros nossos, os concorrentes nossos, começaram a copiar o carimbinho de recolocado. A gente mudou para o sininho. Agora é um sininho. Aparece o sininho batendo ali. Aí, do sininho, eu já falei com ele, a gente reuniu ainda agora, já dizendo assim, vamos mudar para outra coisa, porque já estão copiando o sininho. Então, se eu não estiver na frente, ou pensando na frente dos outros, aí fica saturado para mim, porque daqui a pouco o meu sininho não está mais surtindo o efeito devido para aquele mercado. Né? E eu preciso estar buscando novas técnicas, novas formas. Mas eu diria para vocês, assim, vocês que já estão no mercado, tá? E que sentem que estão perdendo venda para algum concorrente, trabalhem o pós-venda. E aí vão mais além, gente. Sabe o que vocês fazem? Se de repente você já tem o bolo, você que perguntou, vende o bolinho e faz o melhor bolinho da tua vida, entrega para aquela pessoa e investe naquela pessoa e deixa ela satisfeita. E transforma ela naquele teu garoto ou garota propaganda de graça.
para ti. Tu não precisa estar dando bolinho, não. Ele vai comprar de ti o bolinho, porque o teu tratamento é diferente. E tu vai dizer para ele, ei, tu precisa do meu bolinho e eu preciso de ti. Tu tá feliz, eu preciso que tu diga que é feliz. E hoje as redes sociais estão aí, gente, pra gente. Grava um depoimento desse cara dizendo que o teu bolinho é legal e taca na rede social. Quantos fazem isso? Poucos. Sabe por quê que poucos? Porque a gente quer atender um monte de gente sem qualidade e de repente a gente atende aquele monte de gente e depois aquele monte de gente vai diminuindo, depois a gente tem que investir dinheiro para aumentar de novo. A gente nem precisa gastar tanto dinheiro hoje, porque hoje a gente tem pouco dinheiro para investir em marketing e mídias. Né? A gente tem que muitas vezes dar nossa cara para bater na mídia. Vamos lá, vem para cá e tal. Né? Por quê? Porque é caro e qualquer dinheiro que saia hoje do bolso, ele faz uma falta. Então, vocês que estão sentindo que o mercado está saturado, gente, primeiro, analisem o porquê que saturou. Vocês vão descobrir que não é porque os caras não querem consumir, é porque eles estão sendo mal atendidos. Aí, em seguida, tu desenvolve, então, um plano de assim, então eu preciso atender melhor. Só que só atender não resolve. Eu preciso terminar esse atendimento da melhor maneira possível. E esse cara, ainda mais se for alimento, gente, esse cara, ele vai ser meu consumidor o resto da vida dele. Então, eu tenho que tratar ele bem, ele não pode nem adoecer, porque se ele adoecer, ele não come aquele meu produto. Ok? Entendi. Professor, já só completando aqui o que o senhor falou, essa questão do relacionamento com o empreendedor e com o cliente final, ele é muito importante, porque querendo ou não, quando a pessoa consome o seu produto, com certeza ela vai comentar com as pessoas mais próximas a ela. E essa questão do post que o senhor falou, que quando a pessoa ela cumpre a sua missão, e aí vocês divulgam que ela cumpriu essa missão, querendo ou não, ela vai instigar as outras pessoas a procurarem vocês. Então, querendo ou não, é uma mão lava a outra, né? Essa questão do relacionamento. E se a gente parar e fazer uma breve pesquisa, principalmente as pessoas que não são daqui do Amazonas, elas vão comentar que elas já foram em lugares que foram mal atendidas. Essa questão do atendimento, pelo mau atendimento, é um assunto que já está aí há um bom tempo. Então, muitas pessoas falam sobre isso, principalmente em questão de entrega. Por exemplo, o senhor falou do local, que tem pessoas que falam assim, ok, eu vou pagar um frete mais caro, mas eu vou ter a certeza que o meu produto vai chegar no dia X. Né? Então, acontece muito isso e na pandemia aconteceu demais. Né? Quantas pessoas, por exemplo, eu só comprei delivery. Né? Até hoje só compro delivery, livros e tal, a minha estante aqui. Então, querendo ou não, essa relação, eu acho que é um dos fatores para o sucesso, né, professor? Sim, sim. Essa relação, na verdade, é uma relação de continuidade. O grande problema o cara quer vender uma vez e acha que depois o cara vai voltar para comprar de novo porque aquilo ou acabou ou aquilo tem que ser trocado. Isso é verdade, né? Por exemplo, você compra um carro, uma geladeira, que é um bem mais durável, né? Você vai comprar outro, talvez porque daqui a 2 ou 3 anos você vai comprar um outro carro, né? Ou talvez uma geladeira daqui a uns 5, 10 anos, sei lá o quê. Né? Só que, aí vocês que estão nos assistindo, que hoje ainda não são empreendedores, sonham com empreendedorismo, por enquanto são funcionários, vocês têm que começar já, sendo funcionário, fazendo o melhor para aquele cara que está lá. Porque aquele cara, ele pode ser uma porta que se abre para ti, de oportunidades inúmeras. Ele pode virar um cliente teu, né? Quando tu abrir teu próprio negócio. Ou pode ser um cara que vai olhar para ti, como a maioria das vezes eles olham para a gente quando a gente está trabalhando para outra pessoa, porque quando a gente é empreendedor, as pessoas que trabalham para a gente quer que os caras façam milagre. Mas quando a gente está trabalhando para alguém, às vezes a gente esquece que a gente precisa fazer esses milagres também. Então, eu preciso, para mim poder ser um grande empreendedor, aí se eu ainda não sou, né? Eu tenho essa vontade, eu posso começar lá quando eu estiver sendo funcionário, sem problema nenhum. O problema é eu conseguir ver isso. Mas como é que eu consigo ver isso? É aquela situação que eu falei ainda agora, gente, para quem assistiu e ouviu, né? Eu preciso descer alguns degraus de humildade para poder subir alguns degraus de sucesso. Porque, sabe, às vezes você está lá para atender um cliente e pode ser um atendimento fixo ali, que você não sai, que o pessoal chama de vendedor interno. O cara entra lá porque brigou com a mulher dele, brigou com não sei quem, ele entra inicialmente sacaneando contigo, tu vai lá abordar ele, diz, não quero não, te trata mal e tal. Aí tu já revida às vezes querendo tratar também, porque a gente já está no limite também, né?
estou com medo do Covid, não sei quem da família está doente, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu acabo também querendo atender o cara do mesmo jeito. Só que a gente tem que ter uma consciência do seguinte, quando estou lá na área de venda, sou o vendedor interno, o meu papel é aquele, vender. E o cara que está entrando, ele não tem o papel de comprar. Ele pode ser um comprador, né? Agora, eu posso transformar esse cara num comprador. Ele pode entrar querendo me sacanear e ele pode sair quase meu amigo, num relacionamento interessante, porque atendimento é uma coisa, gente. Relacionamento é outra. Então, eu preciso atender primeiro e depois criar relacionamento. Se eu fizer isso, aí eu crio uma condição interessante dentro desse processo. Aí eu evito que depois eu não saiba por que meu faturamento está caindo. Não é? Olha, antes da pandemia, nós tomamos a decisão de começar a trabalhar muita plataforma, tecnologia, e como na própria gestão, gente, e aí também uma dica para todo mundo, não existe uma linha reta, nem de consumo, nem de sucesso, gente. Tem hora que você está numa boa, tem hora que você está numa má. Então, na gestão até, a gente dá aula disso até. É onda. Sabe a onda, assim, umas ondas? Passa uma linha reta nas ondas, e aí você vai ver, ora, tem uma parte alta da onda, é a vaca gorda. Ora, tem uma parte baixa da onda, é a vaca magra. Então, a gente tem que ter consciência, é até bíblico, né? A gente tem que ter consciência disso. Na hora que você está ganhando muita grana, não é hora de você gastar. Na hora que você tem muita grana, é hora de você guardar. Não é porque você é pessimista, não. É porque vai vir a dureza. Imaginem se todos nós que passamos antes da pandemia, momentos de receber uma quantidade de dinheiro interessante, se a gente tivesse guardado o suficiente, agora no momento de pandemia, onde muita gente está apertado, a gente ia conseguir fazer bons negócios e grandes negócios. Tipo, a gente ia comprar carro aí que vale 20, 30 mil reais por 10 conto. Né? Aí você diz assim, pô, tu tá explorando o cara. Não, isso é uma troca. Ele precisa dessa grana. Hoje realmente ninguém vai dar 15, 20 conto no carro, porque também ninguém tem. E eu também, se eu for dar tudo isso, vai acabar. Então eu vou negociar com ele. Olha, eu tenho 10 conto. Quer? Eu quero, me dá. Né? Daqui a pouco eu tô com um carro que vale 15. Faço um negócio ali e vendo por 12. Já ganhei 2 conto. Quer dizer, então, quando eu ganho dinheiro, não é momento de gastar. E a nossa educação dentro do nosso país, ela cria uma situação do seguinte, se eu estou mal, aí eu tento não gastar nada. Porque não tem. Não é porque eu não quero gastar. Aí quando entra dinheiro, eu te diz assim, agora eu vou descontar. Né? Porque agora não tem mais nada pobre mesmo, eu vou botar 15. Aí o que acontece? Entra numa armadilha, né, professor? Sim. Quer dizer, é por isso que a gente precisa poupar. Por que a gente precisa poupar? Não é poupar de guardar. Até saber investir é negócio também. Mas se tu está ganhando muita grana, não imagine que vai ser sempre assim, porque não vai. Vai ter um momento que um concorrente teu vai perceber o que tu estava fazendo de bom e tu, sem perceber, ele começa a pegar teus pontos fracos ali e aí começa a trabalhar só nele, só nele, só nele. Quando tu vira, ele já travou tudinho. Aí tu perdeu aquele nicho de mercado, o teu faturamento cai. Se tu não tiver grana para investir naquele momento para ganhar outro mercado, você vai degrinar e vai embora. E você vai perdendo cliente. Não, professor. O empreendedor, desculpa interromper o senhor, mas querendo ou não, o empreendedor, ele precisa ter naturalmente uma expertise para criar essas adaptações de mercado. Como o senhor falou, né? Se o meu concorrente está me copiando, você citou o exemplo, né, do carimbo, e aí depois trocou para o sino, eu preciso automaticamente fazer uma adaptação, fazer uma mudança para não saturar. Querendo ou não, é isso, né, não, professor? Sim, sim. Na verdade, principalmente hoje, né? Hoje a gente tem que estar sempre se renovando e o papel hoje nosso, na verdade, nem é só renovar, né? A gente tem que se reinventar. Agora, a vantagem disso para todos nós, né? É que o mundo inteiro precisa se reinventar. Então, eu diria para todos nós aqui que estamos assistindo e estamos até participando, é que qual é o momento melhor para a gente fazer diferente? Agora! Não é amanhã, não é ontem, porque ontem já passou, amanhã ainda não chegou, então é agora. E agora, o mundo inteiro está assim. O mundo inteiro precisa de vacina e não tem suficiente. O mundo inteiro precisa de leito e alguns lugares tem, outros não. Alguns estão migrando, uns mandam, outros recebem, enfim. Mas o momento agora é da gente se reinventar. É de novo descer alguns degraus daquela soberba que a gente quer ser melhor e tal. A gente desce um pouquinho, aí quando a gente desce, a gente diz assim,
Ué, eu nem sabia que aqui para baixo tinha isso assim, que era meio difícil. Então deixa eu sair logo daqui. Só que quando eu subo com a certeza de dizer assim, eu não quero ir lá para baixo, não é porque eu sou melhor, não, porque lá é ruim. Eu preciso sempre me lembrar de lá, né? Até religiões fazem isso, né? Eles, para relembrar e dizer assim, não esqueça de onde você veio, né? Então, a situação nossa, por exemplo, para que eu vou acumular tanto bem, para que eu vou fazer tanta coisa se de repente eu vou e não levo nada, né? A situação que sempre falam, né? Mas se você souber acumular muitos dos bens, dividir isso muito bem e deixar toda a tua família e os teus descendentes, né, numa situação extremamente interessante, isso é muito legal, né? Isso não é nenhuma soberba, é o mínimo necessário. Senão daqui a pouco eles vão estar batendo em portas pedindo. Quer dizer, isso não é legal. Então, assim, nem muito e nem pouco. Então, é as ondas de novo, né? Se eu tiver em um determinado momento mal, eu vou lá, me seguro e digo assim, eu guardei? Não. Então não tem por que me lamentar. Vou tentar guardar agora, não consigo, mas tá legal. Melhorou, aí eu começo a guardar ou investir certo, né? Compro uma casa aqui, um bem ali, sei lá o quê, uma casinha de madeira, depois uma de alvenaria, não sei o quê e tal. Apertou, eu vendo aquilo lá que eu comprei, já tenho dinheiro e eu vou equilibrando esse processo, né? Eu não posso achar que de repente aquilo vai vir para mim como se fosse um passe de mágica. Não vai funcionar desse jeito, né? Entendi. Professor, infelizmente a gente já está chegando no final da nossa live, o Instagram tem um limite de 1 hora e a gente já está batendo a casa dos 50 minutos. Então eu queria aproveitar, finalizar a nossa conversa, que foi muito interessante, para o senhor fazer as suas considerações finais. Você pode ficar à vontade aí. Legal. Bom, pessoal, primeiro, para a gente poder sempre pensar e repensar. Segundo, usem a humildade como processo normal de qualquer situação. Nós temos os maiores empresários que a gente tem hoje de sucesso aqui em Manaus, aqui na nossa terra, são caras simples. Você conversa com eles, se você chegar lá e perguntar algumas coisas dele, eles te dizem sem grandes problemas. Claro que tem coisas que são confidenciais, eles não vão dizer, coisas que vão ser lançadas, por exemplo. Eu agora mesmo, a reunião que a gente teve, agora até meu filho entrou na live também, e teve que sair, que eu acho que ele tem uma reunião agora também. Nós reunimos ainda agora e decidimos já algumas coisas que ele tem que tomar de decisão que são ainda confidenciais, mas daqui a pouquinho, se vocês seguirem no LinkedIn lá, vocês vão ver que já vai ter algumas mudanças que são bem sutis, mas dentro do mercado extremamente radicais. Então, assim, se renovem sempre, se deixem ser melhores. Não achem que já sabe tudo, não achem que o meu produto é o melhor que tem. Olha, nós temos alguns exemplos aqui de empresários que se reinventaram, mas até antes de eles se reinventarem, eles foram teimosos também, perderam muito dinheiro. Quando eles viram que ia acabar quase tudo, aí eles disseram assim, não, agora eu tenho que dar o meu braço a torcer e fazer. Isso antes da pandemia. Hoje, a pandemia não deixa isso acontecer, porque se eu for deixar para depois, gente, eu não consigo me reerguer. Né? Semana passada, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui, local, ele chegou e disse assim, nós estamos vivendo num momento de sobrevivência, nós, restaurantes e bares. É verdade, alguns não estão conseguindo sobreviver, porque fecharam mesmo, né? Principalmente os bares. Agora abrindo, eu garanto para vocês que talvez metade deles abram. A outra não consegue. Então, o que a gente precisa... É um longo processo, né, professor? Para se... Muito longo. Né? Imagina se, você que está passando por esse processo, por essa dor, o que eu tenho que fazer, então, para poder eu não sentir tanta dor assim? Primeira coisa é, você precisa refazer todos os teus processos. Esquece aquilo que estava funcionando. Aquilo que estava funcionando talvez não funcione mais. Vocês que estão iniciando, gente, bares e restaurantes aí que até então estavam fechados, vão iniciar agora novamente. Refaçam todo o processo de vocês. Reavaliem tudo o que vocês faziam. Analisem tudo antes de abrir. Renegociem com os fornecedores de vocês. Se é alugado, senta com o cara do imóvel e diz, agora eu não consigo pagar mais aquele aluguel que eu pagava. Eu estou tantos meses fechado. Eu preciso de fôlego financeiro. Eu preciso fechar um contrato contigo maior, mas eu preciso ter dinheiro para pagar. Eu não consigo saber se o nosso governador vai ter força suficiente e também a pandemia vai deixar de continuar com isso aberto. Porque se voltar a pandemia, talvez feche de novo. Então, eu tenho que replanejar o processo para poder eu começar a trabalhar de novo. Qualquer economia, gente, anterior, feita,
vai fazer um efeito muito forte, mas agora a economia do momento é que vai fazer. Você que também está trabalhando aí, é empreendedor, não fechou porque é o horário, né? Mas todo dia abria, era pouquinho, curtinho e tal, mas estava abrindo. Ainda não fez análise do teu processo, refaz a análise do teu processo, reavalia tudo de novo. Ah, mas eu estou funcionando, professor, como é que eu faço? Faz e não mexe ainda. Vai, deixa funcionando do jeito que está, vai analisando, vai verificando, percebeu que aqui dá para economizar, refaz o teu processo, tira aquele processo que estava lá, bota o novo e caminha para frente. Agora, gente, é se reinventar de fato. E é como, né, a gente tem falado, vai demorar um pouco tu recuperar aquilo lá. Então, tu não vai recuperar agora já. Muitos de vocês vão conseguir pagar as dívidas que vocês têm agora e que foram acumulando, né? Mas se vocês estiverem renegociando com o cara que tu está devendo, senta com o fornecedor e bate papo com os caras. Ó, eu não consigo pagar mais à vista, eu só consigo pagar daqui uma semana, o que que eu faço? Ele pode dizer para ti assim, tu tem cartão? Tenho. Então passa cartão para mim que eu vou te dar 30 dias para ti. Só que o cartão vai me pagar à vista, eu vou perder 2, 3% ali, mas vale a pena, tu vai continuar comprando comigo? Vai, então nós dois estamos vivos. E assim a gente vai renovando esse processo e saindo de onde a gente está, gente. Não dá para mim viver sozinho. Não adianta eu olhar e só eu querer fazer porque não vai dar para fazer. É unindo, é se juntando. E aí vocês que são os donos também e que alugam tudo isso e que são os fornecedores, repensem, gente. Se um cara sempre foi um bom pagador, mas por esse motivo todo o cara acabou não conseguindo te pagar mais e ele quer voltar agora e quer renegociar contigo, faz isso para o cara, dá um voto de confiança. Eu sei que o dinheiro é seu, né? Mas se você não vender para ele, talvez você não venda para muita gente, mas não. Então, essa sobrevivência vai depender de todo o sucesso geral, de todo o mercado, de toda a economia. E vamos em frente, né? Então é isso, professor. Quero agradecer por senhor dedicar o seu tempo por falar conosco. E eu já queria falar aqui, comunicar que caso você não assistiu essa live vai ficar salva. E se quiser postar nos stories, você pode postar e marcar tanto o Portal Poder quanto marcar o Instagram do professor. Se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, você pode entrar em contato. O Instagram do professor está aí. Com certeza o senhor vai tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, professor. Mais uma vez, obrigado. O Poder volta na terça-feira em mais uma entrevista, sempre trazendo temas relevantes da nossa sociedade, tanto no campo político quanto no campo econômico. Então é isso, professor. Muito obrigado. Uma boa semana para o senhor aí e vamos seguir em frente, tá bom? Amém. Valeu. Obrigado, professor. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.